Antes que eu esqueça, e obviamente eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido de novo com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, a nossa linda física. Galera, antes de nós começarmos o conteúdo dessa aula, nós fechamos o capítulo de acústica, som, tá bom? Nós fechamos o capítulo 11 na aula anterior. Eu trabalhei mais coisas com vocês do que tinha no livro, tá bom? Então foi um pouquinho além. Eu não vou fazer aqueles exercícios do final do capítulo, porque eles são bem tranquilinhos, a maioria é teórica, os que tem cálculo, eles são bem tranquilos. Eu acho que vocês conseguem fazer com tranquilidade e tem depois o gabarito que vocês podem conferir a resposta. Então, se vocês sentirem dificuldade para fazer algum deles, não conseguirem, aí vocês me avisem na próxima aula e eu faço junto com vocês, beleza? Mas nessa aula, nós vamos começar a conversar sobre óptica, tá bom? A parte da física que vai estudar a luz e os fenômenos luminosos, beleza? Então, vamos lá, jovens. Eu vou, nessa aula, compartilhar a minha tela com os senhores. Vamos lá. Compartilhar tela. Aí. Vou deixar aqui no cantinho. Então, vamos lá, jovens. A gente vai começar a falar sobre óptica. Então, o que é a óptica? A óptica é a parte da física que vai estudar sobre a luz, galera. Não tá funcionando. Eu vou começar passando para vocês algumas definições. Todas as definições que eu vou falar aqui, jovens, tem no livro de vocês, tá bom? Só talvez eu não fale exatamente na mesma sequência que está aí no livro, mas todas elas tem aí no livro, caso vocês depois queiram estudar aí, pegar os resumos, tá bom? Então, olha só. Óptica é a parte da física que vai estudar sobre a luz. E a luz, ela tem que vir de algum lugar, ela é proveniente de algum lugar. Então, o objeto que emite a luz, jovem, nós vamos chamar de fonte. Fonte luminosa. O que vai ser a fonte luminosa, jovens? Ela pode ter duas classificações. Ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. O que vai ser a primária e a secundária? A fonte de luz primária, ela tem luz própria, como, por exemplo, o Sol. O Sol tem luz própria, ele emite a luz dele que chega até nós aqui na Terra. Uma lâmpada, ela emite luz própria, então ela é uma fonte primária de luz, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, luz própria. A fonte secundária, ela não tem luz própria, jovenzinhos, ela reflete a luz de outro objeto. Então, reflete a luz de outro corpo. Por exemplo, jovenzinhos, a Lua. A Lua, ela não tem luz própria. A Lua, ela reflete a luz do Sol. O Sol emite a luz dele, chega na Lua, a luz é refletida na Lua e vem para a Terra. Tá bom? Então, a Lua, ela é uma fonte secundária. Ela reflete a luz que ela recebe de outro corpo. Nós, jovenzinhos, seres humanos, nós não temos luz própria. Nós somos uma fonte secundária de luz. Nós refletimos a luz que chega no nosso corpo. Aí alguém, professor, eu tenho luz própria sim, me desculpe, não vai ser você que vai dizer que eu não tenho luz própria. Mas não é nesse sentido que eu estou falando, já vi, eu estou falando de ter luz mesmo, de você apagar a luz do seu quarto e você começar a brilhar, iluminar o ambiente. Não, isso não vai acontecer, porque o nosso corpo não emite luz, ele só reflete a luz que ele recebe do ambiente externo, beleza? Essa classificação, jovenzinhas,
jovenzinhos, é bastante importante, porque muitos exercícios trazem a discussão a partir do tipo de fonte. Então, é importante saber qual que é a fonte primária e qual que é a fonte secundária, tá bom? Jovenzinhos, falando do que são as fontes luminosas, a gente vai entender um pouquinho sobre os fenômenos que a luz pode sofrer. Deixa eu dar uma cor para esse negócio aqui, ó. Então, falamos sobre as fontes luminosas. Agora a gente vai falar sobre os fenômenos luminosos. Ou seja, quais são os fenômenos que a luz pode sofrer. Um deles eu já até falei, que é a reflexão da luz. Então, a luz do Sol, ela sai do Sol, bate na Lua, é refletida e chega até a Terra. Nós, jovenzinhos, nós refletimos luz. Por exemplo, vocês todos estão olhando aí para mim agora, vocês veem a cor do meu jalequinho aqui. Que cor vocês veem no meu jaleco? Vocês veem azul. Por quê? A luz branca bate no jaleco e ela reflete só, o meu jaleco reflete só a luz azul. Então, todas as cores que nós vemos, tudo que nós conseguimos enxergar, jovens, é porque a luz bateu nesse objeto e foi refletida e aí chegou até o nosso olho. Você consegue ver o vento? Não, você não consegue ver o vento. Por quê? Porque ele é transparente, a luz passa por ele, ela não é refletida pelo vento. Então você não consegue ver o vento. A gente só consegue ver aqueles objetos que refletem luz. Então você consegue ver aqui, ó, tem uma cortina azul, você consegue ver ela porque ela reflete a luz azul. Tem um monte de livro aqui atrás. Tem, ó, amarelo, tem laranja. Nossa, aqui tá até fechado. Laranja, marrom. Enfim, tem muitas cores diferentes. Você consegue ver essas cores porque elas estão sendo refletidas. A gente só consegue ver aquilo que é refletido, que chega até o nosso olho. Beleza? Outro fenômeno, jovenzinhos, é a refração. O que é a refração? É quando a luz passa de um meio para o outro. Então, por exemplo, você está dentro da piscina e aí você olha para dentro da água e você vê o seu pezinho lá no fundo da piscina. Jovenzinhos, você consegue ver o seu pé? Por quê? Porque a luz que alcança o seu pé, ela é refletida por ele, se propaga dentro da água, sai da água para o ar e chega até o teu olho. Então, a luz, quando ela passa de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, do ar para o vidro e assim por diante, por diferentes materiais, a gente fala que ela sofre refração. Então, é a passagem da luz de um meio para o outro. Esse é o fenômeno da refração luminosa. Beleza? Outro fenômeno que existe, jovenzinhos luminosos, é a dispersão da luz. A gente vai estudar cada um deles depois separadamente, tá bom? A dispersão da luz, jovens, é quando você pega a luz branca e decompõe ela em todas as cores que compõem o arco-íris. Então, você separa as cores que compõem a luz branca. A luz, estou falando da luz branca, beleza? A luz branca, ela é a soma de todas as cores. Então, quando você dispersa, é como se você separasse todas essas cores que compõem a luz branca. E o último fenômeno que nós vamos observar aqui, galera, a partir da luz, é a absorção. Ou seja, quando a luz é absorvida pelo corpo. Jovens, quando é verão, muito quente, você normalmente, quando sai caminhar, você tende a usar roupas mais claras ou roupas mais escuras? No verãozão, solzão estalando, pipoca no asfalto. A tendência é a gente usar roupas mais claras. Por quê? Porque o preto, roupas escuras, elas absorvem muito mais energia térmica. Então, o que acontece? Você acaba esquentando mais, porque a roupa escura ela absorve energia térmica do ambiente. Então, isso é absorção, é quando corpo, ele absorve a luz solar, ele absorve essa energia. Ela não passa de um meio para o outro, ela não reflete. Ela é absorvida, ela é consumida pelo material, tá bom? Então, são esses os 4 fenômenos que nós vamos estudar com a luz,
Beleza? Depois eu vou abrir cada um deles, vou mostrar qual que é a regrinha de cada um, mas só para vocês saberem que existem esses 4 fenômenos luminosos, tá bom? Pensando sobre a luz, jovenzinhos, como que a luz se propaga? Como que são os meios por onde a luz se propaga? Meios de propagação. Primeiro é um meio transparente. Jovens, o que vai ser um meio que é transparente? É aquele que permite a passagem da luz. Então, vou escrever aqui, ó, meio transparente permite a passagem da luz. Exemplos de meios transparentes. O ar, por exemplo. O ar permite a passagem da luz sem fazer ela sofrer nenhum desvio. Então, o ar é transparente. A água, jovenzinhos, em pequenas camadas, ela vai ser transparente. Quando você tem camadas maiores, ela deixa de ser transparente, porque daí você não consegue mais ver através dela. Mas em pequenas camadas, você consegue ver, elas têm um comportamento transparente. Outro tipo de classificação para o meio para onde a luz se propaga é o translúcido. O que é um meio translúcido? Ele permite parcialmente a passagem da luz. O que seria um meio translúcido, jovenzinhos? Sabem aqueles vidros meio foscos? Que você consegue, por exemplo, ver que tem alguém atrás do vidro, mas você não consegue definir quem é a pessoa que está atrás do vidro? Ele é um meio translúcido, ele permite parcialmente a passagem da luz, beleza? Então são objetos que a luz passa, mas você não consegue definir exatamente o que tem atrás dele. Aqueles vidros que tem aquelas bolhas, aqueles vidros leitosos ou aqueles vidros como é que é? Tem aquelas telinhas no meio deles, a luz passa, mas você não vê do outro lado. Então ele vai ser chamado de translúcido. E o último, a última possibilidade de meio de propagação é o meio opaco. Jovens, o meio opaco ele não permite a passagem da luz. Um exemplo de meio opaco, por exemplo, é o livro. Ó. Se eu coloco o livro na minha frente, vocês não conseguem ver mais o meu rosto. Por quê? Ó? Porque ele é opaco, ele bloqueia a passagem da luz aqui de um lado para o outro. Então, os materiais opacos são aqueles que não permitem a passagem da luz. Beleza? Então, ó, aqui nessa tela tem 3 coisas importantes. Quanto às fontes luminosas, os fenômenos luminosos e os meios de propagação. Beleza? E aí agora alguns princípios da óptica geométrica, jovenzinhos. Vamos lá. Eu vou pegar uma nova lousa. Se vocês quiserem dar um print na tela, jovens, agora é a hora, porque daí eu já vou trocar de lousa. E foi. Então, princípios luminosos. Jovenzinhos, o primeiro princípio é o da propagação. Propagação retilínea. E hoje vai rolar o bolo. O que diz o princípio da propagação retilínea, jovenzinhos? Ele vai falar para nós que a luz se propaga em linha reta. A luz não faz curva, jovenzinhos.
Inclusive, eu posso usar o mesmo exemplo. Se eu pego o livro que está aqui na minha frente e coloco o livro entre o meu rosto e a câmera do computador, vocês não conseguem mais ver o meu rosto. Se a luz fizesse curva, ela ia contornar o livro e vocês iriam conseguir me ver, beleza? Mas como a luz se propaga em linha reta, vocês não conseguem me ver. Vamos fazer um exemplo mais demonstrativo. Ó. Estão vendo a câmera, a luz do meu celular aí, a lanterna? Então, ó, se eu tampo a lanterna, vocês não conseguem mais ver a luz proveniente dela. Por quê? Porque eu coloco material opaco no meio do caminho e aí a luz não contorna esse material opaco. Mas agora, jovens, olha que divertido. Eu coloco o livro na minha frente e eu continuo falando e vocês me escutam. Porque o som, ele contorna esse material. O som não se propaga em linha reta, ele se propaga para todos os lados. Beleza? Então, a luz não. A luz só se propaga em linha reta. Outro princípio importante, jovenzinhos, é o princípio da reversibilidade. O que vai dizer o princípio da reversibilidade? Muito simples, que a luz ela vai e volta pelo mesmo caminho. Como assim, professor? A luz vai e volta pelo mesmo caminho. Pensa o seguinte, você está dentro de um automóvel e você senta no banco de trás. Aí, de repente, você olha para o espelho retrovisor, o motorista também olha para o espelho retrovisor, e acontece aquela troca de olhares. Você olha para o espelho, também olha para o espelho, um olha para o olho do outro, e fica aquele momento de troca de olhares entre você e o motorista do carro. Por que isso acontece, jovenzinhos? Porque a luz sai do olho do motorista, bate no retrovisor, vai para o olho do passageiro lá atrás, volta pelo mesmo caminho e atinge o olho do motorista. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Aqui está o espelho retrovisor, tá bom? Aqui está o olho do motorista, tá bom? Então a luz, ó, sai do olho do motorista, bate no espelho e alcança o olho do passageiro lá atrás. Aí ela bate aqui, é refletida, bate no espelho e alcança o olho do motorista, ou seja, ela fica percorrendo sempre esse mesmo caminho. É isso que diz o princípio da reversibilidade. A luz vai e volta pelo mesmo caminho. Beleza? Lá no livro de vocês, na página 75, ele traz um exemplo diferente. Ele traz uma lanterna e dois espelhos, mas a ideia é a mesma. A luz vem, bate aqui, reflete, bate lá, reflete, depois ela volta pelo mesmo caminho. Então, ele fica mostrando essa evidência de que a luz vai e volta pelo mesmo caminho. Tá bom? Então, esse é o princípio da reversibilidade. Isso aqui. Beleza. E o último princípio que nós vamos ter, jovenzinhos, é o da independência. Não sei mais escrever. Independência. O que vai dizer o princípio da independência? Que um raio de luz não interfere no outro. Um raio luminoso O que isso significa? Se você ligar duas fontes luminosas, esses raios que saem das fontes luminosas, eles se cruzam, mas um raio de luz não interfere no outro. Se vocês olharem aí na página 75 do livro de vocês, jovenzinhos, vocês vão observar ali que tem um jogo de luzes, de holofotes, num palco. Página 75. E o que acontece? A luz está se propagando em linha reta, como a gente falou, né? Ela se propaga em linha reta. E o ponto em que as luzes se cruzam, ele fica mais iluminado, ele fica mais claro.
e depois elas continuam se propagando pelo mesmo caminho. Então, uma não interfere na outra. Só no ponto que elas se cruzam, a intensidade luminosa fica maior. Então, esses são os três princípios. A luz se propaga em linha reta, ela vai e volta pelo mesmo caminho e os raios são independentes um do outro. Se eles se cruzam, um raio não interfere no outro. Beleza? Então, são esses três princípios que nós precisávamos conversar. E para encerrar essa parte de classificação, eu quero falar com vocês sobre a câmara escura. Hoje vai rolar um bololô. Jovenzinhos, o que é a câmara escura? Ela é um princípio que vai ser muito parecido com o princípio da câmera fotográfica. Não dessas máquinas fotográficas digitais modernas, mas aquelas máquinas fotográficas antigas, que talvez vocês nem tenham chegado a conhecer. Que é aquela que tinha um filme que você colocava na câmera, aí você tinha que levar o filme para revelar. Então é esse princípio que está envolvido aqui. É o seguinte, ó. Eu tenho um objeto aqui, por exemplo. Eu vou fazer uma vela, porque a vela é mais fácil para eu desenhar. Não vou fazer uma flor como tem aí no livro. Porque a flor vai ficar muito torta. A vela já ficou torta, imagina a flor. Então tá ali a velinha, beleza? E aí, jovens, eu coloco na frente dela a tal da câmera escura. O que vai ser a câmera escura? Ela é uma caixa. Tá aqui, ó, a câmera escura, ela é uma caixa, só que bem na frente dessa caixa aqui, ó, tem um orifício, tem um buraquinho. E o que vai acontecer? Os raios de luz emitidos pelo Sol alcançam, por exemplo, essa vela e são refletidos nela. Eu vou fazer esses raios de luz em azul aqui, tá bom? Então, ó, o raio de luz que bate aqui na pontinha da vela, ele vai passar pelo orifício e vai chegar aqui embaixo. O raio de luz que é emitido pelo Sol bate na parte inferior da vela, é refletido, passa pelo orifício e chega aqui, ó, na parte superior dessa caixa. Então, a imagem dessa vela, jovens, ela vai se formar aqui, ó, no fundo dessa caixa. Vou fazer aqui cor agora. Vou fazer de preto aqui agora. Então, você vai ver a imagem da vela se formando aqui embaixo. Só que essa imagem, ela fica de ponta cabeça, tá? Ó. Ela fica invertida. Então, esse é o princípio da câmera escura. Como a luz se propaga em linha reta, se você tiver essa caixa com um orifíciozinho, a luz que é refletida por um objeto, ela passa por esse orifício e a imagem desse objeto é projetada aqui, ó, no fundo da caixa. Na câmera fotográfica, era aqui que ficava o papel fotográfico. E aí o papel fotográfico absorvia os raios luminosos que chegavam aqui e formavam aquela imagem. Beleza? Se a gente for fazer, por exemplo, uma prática com isso, você tem que pôr aqui um papel manteiga ou um papel seda para que você possa ver a imagem sendo projetada no fundo dessa câmera, tá bom? Eu vou deixar como proposta de atividade para vocês fazerem em casa, mas não nessa semana, eu vou deixar na semana que vem, tá bom? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abra o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Vai lá, deixa eu ver o chat, como é que tá aqui. O chat tá tranquilo, ninguém mandou nada não, só tem os bom dia lá. Então, beleza. Suave até aí, jovenzinhos. Por enquanto são só definições, né? Eu vou começar a conversar com vocês agora um pouquinho mais detalhado sobre aqueles fenômenos luminosos que nós tínhamos conversado, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre a reflexão,
a refração, a dispersão e a absorção da luz. Vamos lá. Acho que hoje vai dar tempo de falar de um deles. Se quiserem dar um print na tela, eu vou pegar uma lousa nova, jovenzinhos, em instantes. E hoje vai rolar um bololô. Então vamos lá. O primeiro fenômeno que nós vamos estudar aí é a reflexão da luz. Então o que vai ser a reflexão, jovenzinhos? É quando a luz vem, ela bate no material e é refletida. Por exemplo, ela volta para o meio de onde ela veio. Então aqui eu tenho um objeto qualquer, uma interface qualquer. Vou fazer o raio de luz amarelinho aqui, tá bom? Vou fazer ele mais escurinho. E aí o raio de luz, ele vem, ele bate nesse objeto e aí ele é refletido de volta, tá bom? Jovens, qual é o melhor objeto refletor que nós conhecemos? Qual o melhor objeto refletor que você conhece? Me falem aí. Espelho. Exatamente. O espelho é o melhor objeto refletor. Nós vamos estudar só os espelhos na próxima aula. Espelhos planos, espelhos esféricos, como que é a imagem que eles fornecem, assim por diante. Mas o espelho é o melhor objeto refletor. Mas todos os outros objetos também refletem luz, tá bom? Por exemplo, um objeto... Vou fazer aqui, ó, um objeto vermelho, ó. Então, eu vou jogar a luz branca sobre esse objeto vermelho. Eu não tenho branco aqui, jovens. Então, eu vou fazer a luz branca como se fosse o preto, tá bom? Eu jogo luz branca sobre esse objeto. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele absorve todas as cores que compõem a luz branca e reflete apenas a cor do objeto. Então, a cor refletida é a própria cor do objeto, que é a cor que você consegue ver. Por exemplo, jovenzinhos, o meu jaleco azul. Ele reflete a luz, mas ele reflete luz azul. Então, por exemplo, chega no meu jalequinho a luz branca, emitida pela lâmpada, e é refletida a luz azul, que é a cor que vocês conseguem ver. Beleza? Então, sempre nós estamos vendo a cor que está sendo refletida pelo objeto, tá bom? Como que a reflexão da luz pode ser, jovenzinhos? Ela pode ser regular ou ela pode ser difusa. Como que a gente vai conseguir classificar isso? Ó, deixa eu fazer um esqueminha usando... Eu tenho uma superfície plana. E aí eu tenho uma superfície rugosa. Quando eu jogo luz, vou fazer de novo a minha luz aqui, azulzinha agora, tá bom? Quando eu jogo a luz nessa superfície, ela é refletida, ó, de forma regular. Os raios chegam paralelos e são refletidos de forma paralela. Então, percebem que existe uma organização nesses raios? Isso aqui é o que nós vamos chamar de reflexão regular. Na reflexão difusa, jovenzinhos, não tem essa organização. Os raios eles chegam paralelos à superfície, mas quando eles são refletidos,
eles são refletidos aleatoriamente, eles não são refletidos de forma paralela, assim como quando eles chegaram até a superfície. Por isso ela é chamada de reflexão difusa. Ou seja, os raios saem todos embaralhados, não vai conseguir definir uma imagem nesse sistema. Tá bom? E aí, quais são as regrinhas que nós precisamos usar quando nós pensamos em reflexão da luz? Que a luz, jovenzinhos, quando ela está chegando, por exemplo, aqui, eu vou fazer de outra cor agora. Ó, vou traçar uma reta vertical aqui. Vou fazer outro desenho para não ficar embolado com esse primeiro. Vou fazer aqui embaixo. Ó, uma superfície plana. A gente vai estabelecer uma regrinha aqui, pensando na reflexão regular, tá bom? Então, eu vou estabelecer aqui um raio de luz, vou fazer o azulzinho. O raio de luz chegou aqui e ele bateu e foi refletido, tá bom? Então, vou pensar só em um raio para facilitar a nossa vida. Se eu desenhar aqui uma reta vertical, ó, só para poder fazer um eixo de orientação, esse raio que chegou e bateu nesse objeto, que eu vou chamar de raio incidente, ele chega com ângulo I, que eu vou chamar o ângulo de incidência. Vamos supor que é um ângulo de 45 graus, estou chutando. Quando ele reflete, o ângulo com que ele é refletido, que eu vou chamar de ângulo de reflexão do raio refletido, também é 45 graus. Ou seja, se o raio chega fazendo 10 graus com a vertical, ele é refletido fazendo 10 graus com a vertical. Não tem como, jovens, acontecer isso aqui, ó. Eu já vou apagar isso aqui. O raio de luz chega aqui e sai assim. Não, isso não existe. Se ele chegou com essa inclinação, ele vai sair com a mesma inclinação. Não tem como ele mudar de inclinação quando ele alcança o espelho ou o outro objeto. Ele não pode sair aqui embaixo, ele não pode sair aqui para cima. Ele tem que sair com a mesma inclinação. Tá bom? Então, essa é uma das regras que nós vamos usar. Ela tá bem bonitinha aí, ó, na página 67 do livro de vocês também. Ele chama ali a luz incidente, a luz refletida, e inclusive ele dá um nome para essa retinha tracejada que eu fiz aqui, ó. Nós chamamos ela de reta normal. O que é essa reta normal? Ela é uma reta que na vida real não existe, mas nós desenhamos ela para conseguir orientar o ângulo, saber qual é o ângulo que o raio está fazendo com um eixo vertical. Só para isso que a gente desenha ela. Ela não interfere na imagem ou na cor que você vai ver, tá bom? Jovens, essas são as definições para reflexão. Vão ter outras definições para refração, para dispersão e absorção, mas que daí eu vou conversar com os senhores na semana que vem. Deixa eu anotar aqui. Aí. Belezinha? Então, na semana que vem, numa das aulas, nós vamos começar a falar sobre refração, dispersão e absorção da luz. E já na sequência vamos falar sobre espelhos, lentes, o olho humano e assim por diante. Beleza? Eu vou encerrar o compartilhamento de tela, jovenzinhos. Se vocês quiserem bater um print, essa é a hora. Aí. Belezinha, jovens? Se tiverem perguntinhas, agora é a hora de mandar. Tô ficando nervoso lá fora. Beleza, então? Jovenzinho, a gente tem 3 minutinhos aqui no Zoom, mas ainda temos 7 minutinhos de aula. Então, a gente encerra a aula por aqui no Zoom. Mas se precisarem de algo, estou disponível via chat Google Sala de Aula para a gente conversar. Beleza? Jovenzinhos, então me dê um tchau bem bonito. Agora sim, uma excelente tarde para vocês, um ótimo final de semana. Tchau, professor. Tchau, jovenzinhos. Tchau, professor. Tchau. Até a próxima aula. Vou derrubar todo mundo.